Salve, salve meus queridos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, certo? E hoje, novamente trazendo informações sobre o nosso querido Lobo Terrível Moderno, certo? Mais um vídeo falando sobre ele. E será que esse Lobo Terrível pode voltar à natureza? É o que vamos descobrir. Ah, e se me falarem nos comentários, mas Jetro, isso não é um lobo terrível, é apenas um lobo cinzento com características de lobo terrível. Você tá errado em chamar ele de lobo terrível. Calado. Eu sei que não é um lobo terrível que viveu há 10 mil anos atrás, mas é um lobo terrível atual. E por isso eu ainda vou continuar mencionando ele como lobo terrível moderno. Então, calado. Mas bom, voltando ao propósito principal do vídeo, o lobo terrível moderno que a Colossal Bioscience recriou pode ser introduzido na natureza? Sim, ele pode, mas com algumas medidas que eu vou mencionar um pouquinho antes do final do vídeo. Então, bora lá. Muito bem, tropa, agora vamos começar. O local ideal para o lobo terrível ser introduzido na natureza seria a Sibéria. Por que a Sibéria? Porque lá tem predadores que podem competir com o lobo terrível, como ursos pardos siberianos, tigres siberianos e leopardos de Amur, sem contar nas presas que tem lá, como os cervos e javalis, que dão um certo trabalho. A única desvantagem dos predadores da Sibéria, como ursos e tigres e leopardos de Amur, é o seguinte: matilhas. Canídeos em grupo dão muita dificuldade para felinos e ursos, já que são animais solitários. Mesmo os felinos e ursos tendo mais armas como garras e dentes, eles entram em uma certa desvantagem contra matilhas de cães. Isso é provado com cães e gatos, leões e hienas. Apesar que hiena nem cachorro é, né? Continuando, isso é uma desvantagem para eles, mas mesmo assim são predadores à altura para enfrentar o lobo terrível atualmente. Já nas partes das presas que eu tinha mencionado, um javali adulto no auge pode ferir gravemente um lobo cinzento. E isso seria possível sim com o lobo terrível moderno, que a Colossal Bioscience criou. E além disso, há vários outros herbívoros que conseguem se defender pelas bandas da Sibéria e Eurásia. Próximo tópico e último tópico: todas as 3 medidas necessárias para que essa reintrodução do lobo terrível na natureza dê certo. Primeira medida a ser tomada: controle populacional. O controle populacional de uma espécie principalmente extinta e bem grande como o lobo terrível moderno tem que ser uma prioridade quase total e máxima. O exemplo disso é o javali no Brasil, deu um estrago do caramba com superpopulação. Animais reintroduzidos em um certo ambiente diferente do original deles, acontece sim superpopulação se os animais se adaptarem muito rápido. Ou seja, para reintroduzir este animal tem que ter total cautela no conceito de controle populacional. Se o controle populacional de uma certa espécie não for controlado, isso pode afetar todo o ecossistema. Segunda medida: aumento das reservas e centros de conservação das espécies nativas da Sibéria. A Sibéria, existem muitos animais lá na Sibéria que estão em risco de extinção. O exemplo é o leopardo de Amur e o tigre siberiano, principalmente o leopardo de Amur, que está no estado alarmante de risco de extinção. Por isso, antes da reintrodução do lobo terrível moderno na Sibéria, eles poderiam aumentar os centros de conservações de espécies ativas, principalmente aquelas que estão em alto nível de risco de extinção. Terceira e última medida, a principal: manter os lobos terríveis modernos ao máximo
bem longe dos lobos cinzentos que vivem na Sibéria. Sim, existem lobos que vivem na Sibéria, certo? Pois então, qual é o risco principal de manter esses dois juntos? É o seguinte, o lobo terrível moderno que a empresa colossal Bioscience criou tem base genética do lobo cinzento atual, igual eu tinha falado no outro vídeo. E por isso, tem a total possibilidade dessas duas espécies terem filhotes totalmente híbridos. Foi a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil com o javali e o porco. Virou o javaporco. Então isso poderia afetar completamente o ecossistema e aferrar com tudo. Por isso eles tinham que manter eles bem longe um do outro. Sei lá, manter metade os lobos cinzentos da Sibéria em uma parte e os lobos terríveis modernos em outra. Talvez isso. E para vocês terem uma noção do perigo que seria um híbrido de lobo cinzento atual com o lobo terrível moderno que a Colossal Bioscience criou, olha o tamanho do lobo terrível moderno. E com 6 meses, muito maior que o lobo cinzento atual. Imagina a mesclagem de tamanho desses dois. Mano do céu, ia ferrar com tudo, velho. Acabei de ter uma noção aqui. Se a África fosse gelada, mano, ia ser o ambiente perfeito para esse lobo viver. Ele ia ter as hienas, mabecos, leões, leopardos, sem contar nas presas dos herbívoros, que tem o rinoceronte, hipopótamo, elefante, búfalo, gnu. Nossa, ia ser o ambiente perfeito para ele. Ia ser o meu cena, ia ser há 10 mil anos atrás pro lobo terrível moderno, velho. Ia ser muito top. Mas bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua participação e colaboração por ter assistido esse vídeo. Esse foi o vídeo de hoje falando se realmente o lobo terrível moderno da Colossal Bioscience poderia ser introduzido na natureza. E essa foi a minha opinião. Comentem aí nos comentários o que você achou dela. Se vocês quiserem, podem mandar aí para os canais de biologia aí, pra ver o que eles também acham, se eles concordam comigo. Eu só tô abafando aqui porque eu tô muito feliz por estar vendo um semi-lobo terrível. Atualmente, um lobo terrível moderno, um lobo terrível atual, não que viveu há 10 mil anos atrás, isso é óbvio. Então parem de ficar com essa dor de cotovelo e ficar xingando a galera que fez esse feito por isso, certo? Mas então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, comente e compartilha. Então, valeu, falou e até mais. Fui!